O O1A é um dos vistos menos compreendidos por quem trabalha com ciência e pesquisa no Brasil. A maioria dos pesquisadores brasileiros acha que precisa de um doutorado renomado ou um prêmio internacional para migrar como cientista. Na prática, o critério é outro: evidência. A imigração dos Estados Unidos quer que você comprove sua capacidade extraordinária e mostre como seu perfil atende às exigências para atuar nos Estados Unidos. Eu sou Otávio Verrote, advogado de imigração nos Estados Unidos, licenciado pelo California Bar Association e membro da American Immigration Lawyers Association. E vou te explicar objetivamente o que conta como evidência e os erros mais comuns na hora de montar o seu processo. Nos próximos minutos, você vai entender o que é o O1A, quais são os 8 critérios objetivos usados pela USCIS, como isso se aplica para quem vem da ciência e da pesquisa, e os erros mais comuns na hora de estruturar o pedido. Tudo isso vai te ajudar a entender como imigrar para os Estados Unidos com o visto certo para você. Se você se inscrever no canal e seguir a Yusa nas redes sociais, sempre vai poder estar atualizado quando o assunto é imigrar para os Estados Unidos. Os links estão na descrição deste vídeo, mas se quiser procurar por nós, só buscar @YusaLawFirm. O que conta na categoria de visto O1A é o conjunto de evidência. Portanto, abandone a ideia de que ter um doutorado ou trabalhar em uma universidade de prestígio já qualifica você automaticamente para o visto. Não é bem assim. A USCIS avalia 8 critérios, mas, em geral, é necessário reunir indícios, pelo menos 3 deles. Para exemplificar cada critério e deixar mais claro o tipo de evidência que a imigração quer para comprovar a adequação a cada um deles, vamos usar como exemplo o perfil da doutora Tatiana Sampaio, pesquisadora brasileira que se tornou amplamente conhecida depois da divulgação do seu estudo com uma substância capaz de desenvolver movimentos a quem sofreu lesões medulares. A primeira exigência da imigração americana para cientistas, pesquisadores e acadêmicos é ter prêmios nacionais ou internacionais de reconhecimento na área em que você atua. A doutora Tatiana Sampaio recebeu o Woman Awards de 2026. Perceba que o prêmio ou reconhecimento necessário não é um Nobel, e sim que possua relevância e gere identificação com a área. Número 2. Fazer parte de associação ou organização que exige conquistas notáveis dos membros. A Academia Brasileira de Ciência e a Sociedade de Honra da Pesquisa Científica são exemplos de comunidades científicas válidas como comprovação da adequação a este critério. Número 3. Ter sido notícia na imprensa. Ou seja, ter sido citado em matérias ou participado de entrevistas relacionadas ao trabalho realizado. Voltando ao exemplo da doutora Tatiana, o estudo dela foi amplamente divulgado pela mídia brasileira. Número 4. Atuação como avaliador ou julgador do trabalho de terceiro. Significa ter participação em bancas, revisão de artigos e integrar comitês de avaliação de bolsas. Número 5. Ter realizado alguma contribuição original de importância significativa para a área. Por exemplo, ter feito novas descobertas, desenvolvido alguma metodologia ou avançado em algo que recebeu reconhecimento da comunidade científica. Como falei antes, a doutora Tatiana desenvolveu um tratamento experimental para lesões na medula espinhal que permitirá a diversas pessoas restabelecer seus movimentos. É uma descoberta importantíssima. Mas o que eu quero que você entenda com esse exemplo é que você não precisa de algo tão extraordinário para ter a possibilidade de imigrar com visto O1A. O que a contribuição precisa ter são os conceitos por trás da pesquisa da doutora Tatiana, de inovação ou promoção de mudança social para um grupo de pessoas. Critério 6. Ser autor de artigos acadêmicos em publicações de relevância na área. Voltando ao perfil da doutora Tatiana, ela possui publicações e periódicos de relevância. Critério número 7. Ter exercido função crítica ou essencial para a organização de prestígio reconhecida. No exemplo da doutora Tatiana Sampaio, ela esteve na direção e administração do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade do Rio de Janeiro. Critério número 8. Remuneração elevada em comparação a outros profissionais da área. Aqui o importante é entender que essa remuneração é equiparada ao seu local atual de trabalho. Por exemplo,
A doutora Tatiana está no Rio de Janeiro, então a comparação da remuneração será feita em relação aos valores pagos a outros cientistas, pesquisadores e acadêmicos do estado do Rio de Janeiro ou do Brasil. Por que é importante entender isso? Porque muitas pessoas confundem esse critério e acreditam que precisam atingir o patamar da remuneração nos Estados Unidos para ter alguma chance. E não é isso. A avaliação se baseia no fato de que, se a pessoa tem uma boa remuneração no Brasil, certamente atingirá o mesmo valor proporcional nos Estados Unidos. Com esse exemplo de um perfil conhecido, espero ter conseguido deixar claro para você quais são e como comprovar as evidências no seu processo de visto A1A. Mas caso você ainda tenha dúvidas ou quer confirmar alguma informação, por favor, deixe sua pergunta nos comentários para que possamos respondê-la. Ou seja, entre em contato com a IUSA pelo link que está na descrição desse vídeo. Nós vamos te orientar passo a passo quais são os pontos importantes para o seu caso. Um deles é o fato de que cada perfil profissional tem as próprias evidências. Para deixar claro como é isso na prática, vou te mostrar diferentes perfis e sugerir quais são as evidências para cada um deles. Vou começar com o perfil de um professor universitário que atende ao segmento de educação. Para esse perfil, o eixo central é a educação acadêmica combinada à produção intelectual. O principal a mostrar para a imigração é o histórico de cargos ocupados em instituição de ensinos reconhecida, a orientação de dissertações, teses e projetos de pesquisa relevante, a publicação de livros, capítulos ou artigos na área, a participação em bancas examinadoras e comitês acadêmicos, os prêmios de docência ou de pesquisa recebidos, os convites para palestras, conferências ou eventos acadêmicos de relevância, cartas de outros acadêmicos que atestem a distinção do seu trabalho. O segundo perfil que vou te apresentar é o de um cientista de dados, área que também pode se enquadrar no A1A. Para esse perfil, as evidências de destaque são a aplicação prática da pesquisa e o reconhecimento pelo mercado e pela comunidade técnica, publicações técnicas ou artigos em conferência reconhecida da área, contribuições relevantes em projetos, ferramentas ou metodologias amplamente adotadas, participação em comitês de avaliação técnica ou como revisor em conferências, prêmios ou reconhecimentos concedidos por empresas ou entidades do setor, remuneração acima da média para o cargo e o nível de senioridade, cartas de líderes técnicos ou acadêmicos reconhecidos na área. Percebeu como não adianta em um processo de A1A para professor universitário usar as mesmas comprovações no caso de um cientista de dados? Isso porque a narrativa jurídica precisa refletir a linguagem e os parâmetros de reconhecimento específicos de cada área. Portanto, o pulo do gato é esse: entender o quanto a estratégia jurídica é diferente para cada caso, mesmo quando a categoria de visto é a mesma. Na IUSA, fazemos tudo de forma personalizada e é por isso que temos um histórico consistente de casos bem-sucedidos. Nós entendemos que cada imigrante precisa e como a imigração interpreta cada processo. Vou te dar uma prova do que estou falando. É comum no processo de A1A os cientistas, pesquisadores e acadêmicos serem surpreendidos com a necessidade de ter um responsável legal nos Estados Unidos para ser o requerente do processo. Às vezes, é aí que o processo trava. Portanto, organizar bem o vínculo empregatício ou a oferta de trabalho nos Estados Unidos costuma ser parte central da estratégia. As opções costumam ser ter um empregador americano ou ter um agente americano. O mais comum é ter um empregador americano, como uma universidade ou instituto de pesquisa contratando você como pesquisador, professor, cientista, visitante ou membro de um corpo docente. Um laboratório ou centro de pesquisa que te convide para assumir uma posição de pesquisador principal ou um cargo técnico equivalente. Uma empresa de tecnologia, biotech, farmacêutica ou outra contratando você para exercer uma função P&D, ciência de dados ou de pesquisa aplicada. Vínculo formal a uma instituição que te peça para assumir uma posição de pós-graduação. Nesse modelo, o USCIS espera ver uma relação empregador-empregado genuína, com oferta de trabalho, descrição de cargo, remuneração e, em geral, algum grau de controle da instituição sobre as atividades do beneficiário. A via do agente americano surge como possibilidade quando o pesquisador atua em múltiplos projetos ou instituições. Mas essa é a exceção, não é a regra dentro do A1A.
Nesse caso, o agente pode ser uma pessoa física ou jurídica que represente você perante múltiplos empregadores. Uma entidade que atua simultaneamente como agente e como um dos empregadores. Quando essa estrutura é usada, a petição precisa incluir um itinerário detalhado com todas as atividades previstas durante a validade do visto. Sempre que falamos dessas opções, a pergunta que vem a seguir é: qual costuma ser a escolha certa? Para a grande maioria, o caminho mais direto e melhor aceito pela imigração é ter um empregador único representando o processo. Só que você precisa saber que todas essas informações que estou compartilhando são mais para você entender o funcionamento do processo para o visto O1A. A estratégia ideal para o seu caso depende de uma análise de perfil personalizada. Na Iusa fazemos essa avaliação gratuitamente. Já na primeira conversa, nossos especialistas ajudam você a compreender quais critérios e evidências você já tem e quais é importante reunir ou construir. Esse atendimento pode ser agendado pelo link de contato que está na descrição desse vídeo. É um momento para você aproveitar para tirar todas as suas dúvidas sobre imigrar para os Estados Unidos. Uma coisa que é certa é que você vai sair da conversa entendendo que quanto antes tudo estiver organizado, mais rápida é a construção do seu processo. Geralmente, recomendamos ter bem organizado o repositório acadêmico e científico. São todas as publicações, artigos, capítulos de livro ou material técnico. É bom ter todos os links salvos em PDF, guardados e o índice de citação registrado, histórico funcional e de projeto. É a documentação que comprova os cargos ocupados, as instituições em que você atuou, o período de tempo em cada função, os projetos liderados e os resultados obtidos. Tudo isso é relevante para o processo. A documentação relacionada a prêmios e reconhecimentos. São os certificados, as cartas oficiais recebidas, as bolsas concedidas, até mesmo os reconhecimentos menos conhecidos, desde que concedidos por entidades reconhecidas na sua área. Tudo isso conta para o processo. Contratos e evidências de remuneração. São as informações sobre salário, bônus, participação, projetos remunerados e comparativos salariais. Cartas de recomendação. Elas são particularmente importantes no O1A, porque o julgamento qualitativo de outros especialistas da área é parte central da construção de evidências. Portanto, essas cartas devem ser produzidas por pessoas relevantes da área, por exemplo, outros pesquisadores sêniores, coordenadores de programas, editores de periódicos, líderes técnicos, ou seja, profissionais que possam atestar a sua habilidade extraordinária. O que eu mais quero que você entenda de tudo que eu expliquei até aqui é: o visto O1A para cientistas pesquisadores acadêmicos é um visto técnico e exigente. Cada perfil exige processo e evidência personalizado. Podemos mapear, com um olhar jurídico, a sua realidade e planejar o seu processo O1A. Como já falei, a primeira conversa com o nosso especialista é totalmente gratuita. Você pode agendar um encontro pelo link que está aqui na descrição desse vídeo. Para saber quando sairá o próximo vídeo, é só se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma atualização sobre migrar para os Estados Unidos. Voltamos a nos encontrar em breve.